Bem-vindos todos os que sintonizam o nosso grupo de Conexão Bíblica, mais este dia, né? Estamos aqui para falar do nosso tema que tem se desenvolvido, que são as parábolas do reino. Cada vez que nos defrontamos com cada uma dessas parábolas, tem bastante coisa que a gente vai compreendendo com mais clareza e vendo como que Jesus usou essas comparações para nos trazer ensinamentos profundos. O próprio Jesus disse que ele revelaria mistérios que estariam escondidos desde a origem e que, por meio dessas parábolas, a gente vai tomando conhecimento. Hoje nós vamos tratar de um assunto pesado aí, porque foi o fato que aconteceu com uma nação inteira, né? E que tem muitas revelações para nós, né? Então é a parábola dos vinhateiros homicidas e a parábola e que a gente vai tratar na sequência a parábola da festa das bodas. Pus as duas juntos aí porque elas estão bem relacionadas uma com a outra. A dos vinhateiros homicidas necessariamente implica na parábola da festa das bodas. Eu estou dizendo isso no contexto de cada uma delas, né? Bom, mas hoje, como sempre, a gente tem que começar buscando o nosso auxílio. Nada no reino de Deus se faz sem a presença do Espírito Santo. E essa é a grande dádiva do cristão. Ele nunca mais está sozinho. O Espírito Santo está com ele. E se a gente se propõe a fazer algo, temos esta companhia, que é todo poderoso, que é capaz de revelar tudo o que é necessário e nos conduzir desde que a gente esteja sensível a ele. E é isso que nós vamos pedir aqui. Vamos pedir que o Espírito Santo em nós possa nos conduzir, possa também nos tornar capazes de ouvir e de transmitir aquilo que ele deseja, porque está nele a natureza de Cristo e do Pai, e ele foi dado a nós. Jesus não estaria mais conosco, mas agora o Espírito de Deus, em toda a sua graça, está em nós. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos une. Senhor, nós vos louvamos. E pedimos a vossa unção para este momento, que toda palavra, Senhor, possa fluir pela vossa presença, pela vossa vontade, e atingir, Senhor, os propósitos que estão no vosso coração. Sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e é nesse sentido, Senhor, que nos dispomos a transmiti-la com a ajuda do vosso Espírito, dando graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu, por sua obra, que o Espírito Santo estivesse conosco e nos conduzisse de modo completo em toda a nossa existência. Amém. Bom, vamos começar a dar os primeiros passos nessa parábola dos vinhateiros, né? A gente manteve as duas juntas aí, caso dê tempo, a gente já introduz o início do grande banquete para mostrar os pontos comuns, né? Mas, se não der, não tem problema também. A gente fala na próxima reunião, né? Na próxima semana. Parábola dos vinhateiros homicidas ou dos lavradores homicidas. Também tem um dos evangelhos, são 3 textos, está vendo? Mateus 21, 33 a 46, Marcos 12, 1 a 12, e Lucas 20, de 9 a 19. Esses 3 textos, eles são bem similares, né? Nós vamos usar a passagem de Marcos. Por que usamos a passagem de Marcos, né? Usamos a passagem de Marcos porque, olhando elas 3, a gente achou que essa aí está a mais completa de todas, que todas são bem similares, né? Mas essa parece mais completa. E então resolvemos colocar a de Marcos, né?
Mas é o que eu falei, normalmente quando a gente tem diferenças entre uma parábola e outra, a gente destaca as diferenças. Sempre lembrando que tudo que foi registrado pela vontade de Deus, que opera pelo Espírito Santo nos homens que escreveram. Mas tem diferença entre os homens. O Espírito Santo vai agindo conforme o grau de comunhão naquele momento, naquele instante, de cada um daqueles que registraram os ensinamentos de Jesus, né? E por isso que é bom olhar todos. Mas nesse caso está praticamente tudo comum, né? Todos estão com o mesmo tema. Eu só peguei o do Marcos, que parece um pouquinho mais explicado, um pouquinho mais detalhado, tá? No caso da parábola da festa das bodas, ou do grande banquete, que é o outro nome, né? Nesse caso, a parábola de Mateus, sim, ela acrescenta algo que nós vamos destacar, tá? A de Lucas já não contém aqui, o restante é bem similar à de Mateus, mas nessa aí nós vamos destacar um aspecto importante aí. Por isso vai ser a de Mateus. Mas hoje vamos tratar da nossa parábola aqui em Marcos, né? Por que eu estou tratando as duas juntas? Aí a gente começa a falar sobre isso. Para quem são dirigidas duas parábolas? Tá? A resposta é a nação de Israel, no tempo da manifestação de Jesus, ou seja, na transição entre a nova e a velha alianças. No início das bodas do Cordeiro, que é a parábola do grande banquete, né? Logo no início, quando Jesus está na terra, ele inicia a festa das bodas ou o grande banquete, porque ele vai anunciar esse grande banquete, e esse anúncio já começa a ser feito aos judeus, né? E esse é o chamado à conversão, e a partir dali, então, na sua morte e ressurreição, na ceia, inclusive, ele toma pela última vez o vinho e fala que isto que ele só nunca mais tomaria até que se completasse no reino. Então, esse convite às bodas vai percorrer toda a história da igreja, toda a história do Novo Testamento, né? Então, esse é o início. Jesus já estava fazendo esse convite, né? Então, a nação de Israel, no tempo da manifestação, é para ela, para a nação de Israel, que é dirigida as duas parábolas, né? Aí vem, obviamente, a nossa pergunta. Mas o que importa para nós, Igreja de Jesus Cristo, a nação de Israel? Se a parábola era para eles, por que nós estamos nos preocupando em ouvir isso, né? Então, vamos fazer uma pequena reflexão aí. A Bíblia, livro inspirado por Deus, toda ela é inspirado por Deus, tem 80% das páginas, na verdade ela tem 1.500 páginas, vou falando de um livro do tamanho normal, lógico, depende do tamanho da letra, depende do tamanho das páginas, mas o tamanho normal, essa Bíblia que a gente usa mais normalmente, ela tem em torno de 1.500 páginas mais ou menos, das quais 300 páginas é o Novo Testamento. E 1.200 o Velho Testamento, né? 80% das páginas destinadas à história de Israel. O Velho Testamento é a história de Israel, né? E somente 20% destinado à história da igreja após a primeira vinda de Cristo. Isso significa que a história de Israel é importante para nós. É extremamente importante e dela a gente extrai muitos ensinamentos. Não dá para separar as coisas, hein, pessoal? Isso eu quero destacar aqui, nós já vamos ver na próxima tela, ainda vamos falar sobre isso. Mas, atenção, a Bíblia é um todo, e é um livro que nós devíamos tomar, eu já falei isso várias vezes, vou repetir, todo cuidado em ler continuamente. Esse é o mínimo que o cristão pode fazer para poder crescer. E ler continuamente, eu diria assim, ler continuamente o Velho Testamento e, em paralelo, o Novo Testamento. Você lê que 20% é muito mais rápido de ler, e você vai ler mais vezes o Novo Testamento, que é aquele que se aplica mais diretamente a nós, mas vai tirar conclusões extraordinárias a partir
das passagens do Velho Testamento. E é aí que o Espírito Santo opera. Para ele operar, você precisa se dispor. É algo que você tem que tomar a decisão e fazer, né? É um conselho importante, porque é isso que nos faz entender o todo, entender Jesus Cristo e nos conformar a Ele, né? Então vamos lá. A história de Israel é extremamente relevante para nós convertidos. Pois mesmo considerando as diferenças contidas na essência da aliança antiga em relação à nova aliança, podemos afirmar que os erros do povo de Israel podem ser os nossos erros. E, por consequência, os acertos de Israel, os nossos acertos. E mais do que isso, os erros de Israel podem alertar para que nós não caiamos nos mesmos erros. Olha a importância disso. E os acertos de Israel, aí sim, vale a pena nós vermos o paralelo. Porque, em essência, né, nós falamos em essência, as duas, cada uma das situações, a do Velho Testamento e o Novo, tem paralelos. Na essência da história do Velho Testamento e da história do Novo Mandamento, tem paralelos importantes. E a gente pode extrair disso coisas que vão nos ajudando na caminhada que nós decidimos, que é seguir Jesus, né? Então, a história de Israel, vamos guardar, é extremamente relevante para nós, era importante tê-la sempre diante de nós, ainda que a gente se fixasse mais firmemente no Novo Testamento, mas não esquecer o Velho, senão vai ficar difícil de tirar conclusões sobre o Novo, tá? Bom, volto a insistir, a importância de você pessoalmente, eu fico falando coisas aqui, a gente ouve pregações na igreja, ouve pregações em livros, mas atenção, individualmente é você com Deus, e os teus passos vão ser dados debaixo da tua autoridade. E é isso que nós estamos falando hoje, vinhateiros são autoridades, hein? Velho Testamento é a antiga aliança estabelecida por Deus com Israel. E quem era Israel? O rei, as autoridades do povo, o povo instruído e circuncidado, era o sinal da aliança, né? Então, esse povo instruído e circuncidado, e mesmo sem pertencer à aliança, mas sob influência de Israel, os estrangeiros que viviam em Israel, aqueles que eram escravos dos israelitas. E a questão de escravo não se preocupa com isso, era coisa normal na época, e isso tem sentido bíblico, tá? Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Então, esses estrangeiros e escravos estavam lá, sob a influência deles, e muitos se destacaram, né? Então, a antiga aliança é estabelecida por Deus com a nação de Israel, especificamente. Como que estavam os outros povos? Os outros povos estavam deixados por Deus, logo depois de Abraão, foram deixados à sua própria cabeça. Ele se dirigiu por si mesmo. E, por enquanto, naquele período, Deus tratava diretamente, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Abraão, o primeiro patriarca, né? Esse Deus tratava com Israel especificamente. As outras nações estavam indo por si mesmas, né? Então, essa era a antiga aliança. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é a nova aliança constituída por Deus por meio de Jesus. Agora o rei é incorporado à aliança. Ele é o autor da aliança, né? Ali o rei devia pertencer à aliança. Aqui o rei é o próprio autor da aliança, que é Jesus, né? Com a igreja, corpo de Cristo. Agora é a igreja, são os cristãos. E, portanto, as autoridades, quem é a igreja? As autoridades da igreja, o povo convertido e batizado, que lá era o povo instruído na lei e circuncidado, aqui é o batismo, que mesmo sem, e além desses, mesmo sem pertencer à igreja,
mas expostos ao anúncio do Evangelho, que só existe após Cristo, né? Esse anúncio, que é a luz do mundo, que ainda está no mundo, esse anúncio, então expostos a esse anúncio, todo o restante da humanidade convertida. Por isso, a aliança antiga estava restrita a uma nação. A aliança nova se estende ao mundo todo, primeiro como parte mesmo da aliança, segundo como um anúncio, como uma oferta, como uma oportunidade a todo o mundo. Tá? Entendendo essas coisas, nós vamos vendo que são os dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. Bom, dentro desse contexto, a gente vai entender melhor a parábola dos vinhateiros homicidas, que foi escolhida em Marcos. Tá? E quem fala as parábolas, adivinha quem é? É Jesus Cristo. Ensinando enquanto ele esteve no mundo como homem, como um de nós, né? Para ser o primogênito de uma multidão que haveria de ser gerada por meio da nova aliança. Então, em Marcos 12, capítulo 12, ele começa assim a parábola no versículo 1. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a uma sebe e cavou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo enviou aos vinhateiros um servo para receber dele parte do produto da vinha. O produto da vinha são os frutos da vinha. Então ele queria receber parte do... Ora, eles o prenderam, feriram e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhe ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Então você vê que a recepção, embora o Senhor da vinha tenha feito tudo, tenha preparado tudo, mas quando ele enviou os servos, teve uma recepção agressiva, né? Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou-o também, por último, a ir ter com eles, dizendo: terão respeito ao meu filho. Então Jesus estava contando isso para os judeus, estava tudo ali na frente dele ouvindo, né? Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e será nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Aí eles responderam para ele: virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. E aí Jesus acrescentou: nunca lestes estas palavras na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e ela é admirável aos vossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que, a respeito deles, dissera essa parábola. E deixando-o, retiraram-se. Então, os vinhateiros, essa parábola tinha sido dirigida às autoridades de Israel, que estavam lá ouvindo. E quando eles perceberam que a parábola se dirigia a eles, procuraram prendê-lo, mas por medo do povo não o fizeram, né? Mas tinham entendido que era a respeito deles. E deixando-o, retiraram-se. Bom, vamos perceber aqui uma coisa importante que precisa destacar, né? Vamos antecipar algo aqui que vale a pena ficar na nossa mente aí para depois a gente tratar um pouquinho mais adiante. Restava-lhe o filho único, a quem muito amava. Enviou também este por último a ir ter com eles. Terão respeito aos meus filhos. Os vinhateiros, porém, disseram não, agarrando, mataram e lançaram fora da vinha. Até aí, tudo aquela atitude agressiva que existia para a manifestação daqueles que vinham em nome do Senhor da vinha.
Agora vem a pergunta: que fará o Senhor da vinha? Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Essa frase eu quero que a gente guarde. Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Isso aconteceu? Isso já aconteceu. Né? Isso já aconteceu e é justamente sobre esta nova vinha que trata a outra parábola que nós vamos discorrer, né? Sempre trazendo para nós. Embora essa parábola mesmo, ela tem ensinamentos para nós, porque é um paralelo. Tudo que aconteceu com Israel tende a ter um paralelo para nós. Mas então, só para ficar patente, isso já aconteceu, né? Israel e todas as suas autoridades passaram e a vinha foi dada a outro. Quem são os outros? Os gentios, somos nós, né? Então Deus abandonou os judeus? Não, muitos judeus aceitaram, mas não o melhor da sociedade judaica. Eles rejeitaram. E rejeitaram aquele que era o Messias, que era prometido, certo? Então, entendendo isso ao longo da história de Israel, nós vamos ver que durante todo o desenvolver da história de Israel, muitos judeus cumpriram o plano da velha aliança. Mas quando Jesus veio, a aliança estava totalmente já distorcida, né? E a vinha, então, foi retirada deles e foi dada a outros. Agora cabe a nós, está se passando os anos e a nossa aliança, como está? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Nós até estudamos sobre isso quando falamos do servo cruel, algumas coisas sobre isso. Então vamos lá. O que é a vinha e quem são os vinhateiros? No caso de Israel, para Israel, a vinha é a nação de Israel. Sempre pegando os paralelos agora do Velho e Novo Testamento, né? A vinha é a nação de Israel, os vinhateiros são as autoridades, que nós já falamos, o rei, descrevendo em mais detalhes agora, o rei, os sacerdotes, os levitas, os escribas, doutores da lei e fariseus. Esses são os vinhateiros, tá? Para Israel. Para o mundo atual, a vinha é a igreja é a vinha, e, portanto, a parábola é dirigida às autoridades da igreja. Esse paralelo nós temos que pegar, né? E avaliar, porque o que aconteceu com eles acaba tendo um paralelo, situações similares com a nossa aliança. Tá? Vamos lá. Quem é o homem que plantou a vinha? Bom, isso é fácil de responder, né? O próprio Deus. Quando Deus concebeu a vinha, Ele preparou-a com recursos para a sua preservação e funcionamento. Olha os recursos que eles são importantes, né? A cerca, que aí colocado resumidamente é a separação do restante do mundo. Vamos pensar em Israel. Israel era terminantemente proibido de se misturar com o resto do mundo. Terminantemente proibido, porque era uma nação religiosa, uma nação separada, uma nação que não devia se misturar, e ao contrário, as pessoas, os habitantes da terra que estavam lá antes de Israel entrar deveriam ser expulsos ou exterminados. Parece dramático, mas isso daí tem sentido espiritual importante, a gente tem falado várias vezes. Mas então tem uma cerca e isso é importante na vinha. Bom, além da cerca tem o lagar. O que é o lagar? É onde o fruto da vinha é transformado, ou seja, a uva se transforma em vinho. É lá que se opera o processo de esmagamento, de fermentação. Então, é ali que ocorre a transformação. Vocês estão vendo? Tem separação e tem transformação. Nós temos insistido, falado tanto da transformação. A vinha é um lugar onde se produz frutos, é importante o fruto, e o fruto é justamente a transformação do produto, onde ele se torna vida. Vinho é um tipo de sangue, sangue é um tipo de vida.
Tá? Então, a vinha deve gerar vida. Vida agora, ou do tipo de Deus, ou do tipo da vontade de Deus, segundo a lei. Tá? Isso para eles, e do tipo de Deus, segundo Cristo, para nós. A torre, local de observação e vigilância. A torre deveria ser usada pelos vinhateiros, né? Deveriam estar atentos, de lá, observando como está a cerca, como está o funcionamento do lagar, né? Então está aí, ó, durante todo o tempo de existência da vinha, o dever das autoridades, vinhateiros, seria cuidar da vinha, mantendo em operação os recursos da vinha, e atentos à vontade do Senhor da vinha. Essa cerca, este lagar e esta torre valem para Israel e valem para a igreja. Aqui, aquela chamada de atenção. Se Israel errou, se perdeu a vinha, como está a igreja? Como está essa cerca? A igreja está se misturando com o mundo, isso é cerca aberta. Ou ela mantém uma separação, inteligente, que atrai o mundo mais mediante a conversão e não em mistura. A mistura era claramente proibida na lei. Até a mistura de semente, Deus faz os paralelos para que fique claro. Era proibido semear sementes diferentes no mesmo campo, porque é mistura. A cerca é importantíssima para a igreja. Tá? E o lagar, então, é o assunto que nós mais falamos. O lagar é onde se processa a transformação. Vale para Israel, Israel tinha que... o israelita tinha que ser diferente? Claro que tinha, por isso que ele estava separado, né? Ele tinha que conhecer a lei, ele tinha que ter zelo pela lei. Lembra Davi? Davi tinha o zelo pela lei, tinha toda a sua confiança na presença de Deus no meio deles, porque ele estava atento à lei, com zelo. Então tinha o zelo, a confiança e aquela gratidão, aquele louvor contínuo. Então, o judeu convertido de verdade, ele tinha que ter essas características, que é a transformação, que vem por meio de absorver aquilo que é a essência da aliança, que no caso da lei antiga era a lei. Interpretá-la e buscar o sentido mais profundo da lei. E para nós é a nova lei, é a lei de Jesus Cristo. E isso que nós temos que estar atentos. E que a igreja deveria estar processando. A igreja devia estimular a transformação de seus filhos. Eles precisam crescer. Eles não podem ficar sempre como foram. Quando a gente fala aqui, é continuamente buscando o crescimento de quem ouve, de todos nós, de nós mesmos, né? Então, o lagar é um momento de transformação, de renovação. A torre, aí sim, Jesus insistiu isso. Vigiar e orar, esteja atento. Porque, para que não caiam em tentação, para que não caiam nos erros. Então, a vigilância é se a cerca está funcionando, se o lagar está funcionando e ao mesmo tempo, se nós não estamos sendo confundidos, né? Então, essas três coisas importantes estão lá dentro da vinha, deveriam ser coisas destacadas na instituição da igreja, né? Então, o dever das autoridades dos vinhateiros é sempre estar cuidando disso. E isso é estar na torre, né? Mantendo em operação os recursos e atentos à vontade do Senhor da vinha. Bom, no caso da velha aliança, qual é a vontade do Senhor da vinha? O cumprimento da lei, aliança. Essa premissa vale para Israel, da velha aliança, e vale para a igreja, a nova aliança, né? Tanto as duas alianças são sustentadas por uma lei. Primeiro, os 10 mandamentos, aquela lei de amar a Deus sobre todas, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como você ama a você mesmo. Essa é a antiga lei, e ela se desdobra em muitos mandamentos, no Levítico inteiro, por isso a importância de ler o Levítico. Essa lei continua valendo hoje, para as pessoas que não estão em Cristo. Aquelas que estão em Cristo têm uma nova lei, né? Então, a nova lei hoje, vai muito mais profundo que a lei antiga.
Qual é o mandamento da nossa lei? O mandamento da nossa lei é amar como Jesus amou. Em outras palavras, é ser como Jesus é. E isso nós podemos fazer só como? Através do texto de baixo aí, que Paulo deixou para nós. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito Santo, este não é dele. E é por isso que a gente exalta tanto essa presença do Espírito Santo em nós. É uma dádiva extraordinária. É aquela... para que ele esteja em nós, foi pago aquela dívida, as 350 toneladas de ouro que nós falamos, do que pagou a dívida do servo cruel. Para que o Espírito Santo esteja em nós, porque ele não tem parte com o pecado, e nós somos pecadores, destinados a libertar-se do pecado, mas ele está em nós ainda enquanto somos pecadores, né? Se alguém não possui o Espírito, não é de Deus, porque precisa primeiro reconhecer Jesus, arrepender-se, reconhecer que não é perfeito, e aí então tem o Espírito, entrou na aliança. A característica da nova aliança é a presença do Espírito Santo em nós. Isso precisa ser divulgado, precisa ser vivido. O Espírito Santo está em nós e tem tantos meios dele se manifestar em nós, né? Então, um deles é por meio da palavra, que a gente tem que falar. Se eu não leio a palavra, se eu não conheço a palavra, essa é a minha parte, ele não traz a parte dele, ele fica esperando. A parte dele é a revelação, é o entendimento que te fará crescer, que te levará a usar todos aqueles recursos da vinha. Então, essa é a nosso cuidado, né? Bom, quem são os servos enviados por Deus? Como que foi isso com a velha aliança, que aconteceu tudo aquilo? Foram agredidos, foram judiados, foram renegados, colocados de lado e até mortos. Quem eram eles? Eram os profetas. Vamos entender o seguinte, na velha aliança, o Espírito Santo não estava nos israelitas, mas o Espírito Santo estava com a nação de Israel. Através de quem? Através dos profetas, através de sacerdotes que recebiam a unção do óleo da unção, que é a presença do Espírito, através de reis que foram ungidos, como Davi, que tinham a presença do Espírito. Então, esses homens falando, era o Espírito Santo falando. Assim como nós temos condição hoje individualmente de ouvir o Espírito, mas precisamos desobstruir os nossos ouvidos. Então, esses homens foram rejeitados. Foram rejeitados por Israel. E nós, com a presença do Espírito em nós, podemos rejeitar a orientação do Espírito porque não damos importância a ela. Então, temos que lembrar que a justiça é a vontade de Deus. Eles eram portadores da justiça. Os profetas eram os portadores da justiça. E essa justiça é a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo, que está contida de modo integral. Onde está contida a justiça? De modo integral e único, não tem outro lugar, no Verbo. O Verbo é Jesus. E a caracterização do Verbo para nós e para toda a humanidade, enquanto permanece esse livro no mundo, é a Bíblia. A Bíblia é este livro. Então, estar se expondo a ela é dando oportunidade do Espírito Santo nos corrigir e nos conduzir em produzir os frutos, assim como os profetas foram enviados para que Israel realizasse esta obra. No tempo de Davi, ele era a autoridade e ele influenciava as demais autoridades. Israel atingiu o propósito, a ponto de ganhar a promessa da vinda de Cristo. E ele seria o filho de Davi, que reinaria eternamente. Mas agora, com Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, né? Então temos a Bíblia, e com ela e o Espírito, a vontade revelada pelos profetas do Velho Testamento é atualmente revelada pelos cristãos ungidos,
nós deveríamos ser estímulos aonde a gente está, como parte da igreja, para corrigir, para exortar, para fazer o que os profetas faziam no Velho Testamento. Tem reação? Tem oposição? Claro, eles sofreram muito mais do que hoje em dia a coisa está meio calma, ninguém se manifesta, mas também falta aqueles que realmente trazem a exortação. Servos que se destacam e passam a ocupar posições de maior autoridade na igreja. Esses daí, essa deveria ser a condição da autoridade da igreja. Porque a igreja, na verdade, cada autoridade deveria ser colocada por Jesus. É ele que separaria uns para apóstolos, outros para doutores, outros para apóstolos, doutores, evangelizadores, aqueles que vão levar a palavra para longe. Então são cinco níveis de autoridade que deveria surgir na igreja pela ação do Espírito, né? Não é um curso que se faz, não é uma coisa que você vai lá e pega um diploma. Tem que ser de dentro para fora, né? Então, essa vontade revelada pelos profetas eram os servos enviados por Deus para mostrar a vontade do Senhor da vinha, tá? A vontade de Deus. Qual o dever da autoridade dos vinhateiros? Reconhecer essa justiça, porque, veja bem, eles estavam em posição de autoridade. Quando o profeta vinha, impactava com eles, porque às vezes eles não estavam conhecendo perfeitamente a vontade de Deus, né? Então, o que ele deveria reagir? Como Davi, reconhecia a justiça. E cuidar da vinha, repassar isso para a vinha. Esse é o dever da autoridade. Agora, e os principais erros das autoridades? Isso vale para Israel e vale para a igreja. É desconhecer a justiça. Por isso que eu falo tanto, precisamos ter a Bíblia diante de nós. O mandamento de Jesus Cristo é enorme. É ser como Ele é. Como que nós vamos conhecer essa vontade de Deus se não estivermos com aquele lá dentro de nós, com o socorro do Espírito Santo? Então, desconhecer a justiça é o principal erro. Depois vem orgulho, hipocrisia, esses erros citados de maneira detalhada no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, né? E nos outros evangelhos tem também, em outros capítulos, mas em Mateus é bem completo. Por causa desses erros, a vinha de Israel foi entregue a outros, os gentios. Como será no caso da igreja, hein? Dá para pensar um pouquinho nisso? A igreja cristã está indo na mesma direção que foi Israel, como vinha? Está indo na mesma direção. Que eu falei, é sempre paralelo, né? Jesus mesmo falou, enquanto for dia, cabe-me realizar as obras dentro da vinha, daquele que me enviou. Mas virá a noite como veio para Israel, e virá também para a igreja, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Não estou falando isso para assustar ninguém, é a verdade. Enquanto a vinha existe, enquanto ela está operando, nós temos que procurar tirar o maior proveito dela, para que nós estejamos entre aqueles que acolheram a boa nova e que tiraram proveito dela, né? E que cresceram com ela. Nós precisamos estar conhecendo a justiça e nos aperfeiçoando nela, ajudando uns aos outros, né? Uns aos outros. É lógico que tem as autoridades dentro da igreja, mas elas deveriam, na palavra de Deus, estar atento a esses problemas, reconhecer a justiça e cuidar da vinha. Então, vamos falar sobre esses erros. O que Jesus falou sobre aquelas autoridades que eram os vinhateiros que existiam no tempo que ele andou no mundo, né? Então, nós vamos ver vários aspectos. Primeiro deles, hipocrisia. Hipocrisia, o que é isso? Os escribas e os fariseus, Jesus explicou, sentaram-se na cadeira de Moisés. Veja bem, toda autoridade, lembra que nós falamos já na última semana? A autoridade pertence a Deus. Se Deus pôs Moisés e outros sentam na cadeira de Moisés, estão ocupando um lugar de autoridade. Como Moisés representava Deus, eles também estão representando Deus. Mas isso não é brincadeira.
É coisa grave. Os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Quando Jesus veio, ele afirmou isso: observar e fazer tudo o que eles dizem. Porque os escribas conheciam a lei, os fariseus conheciam a lei, eles falavam sobre a lei, repetiam sem cessar sobre a lei, mas observar e fazer tudo o que eles dizem. Mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Parece até o filho que falou sim, mas depois não foi, né? Então, não façais como eles, pois dizem e não fazem. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é o cara que fala uma coisa, mas por dentro é outra, né? Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens. Que não era para ser assim, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Da parte deles, não. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Olha que coisa importante da autoridade. Tudo que ela fizer, ela tem que fazer sob os olhos de Deus. Se eu ocupo um carguinho michuruca de autoridade, naquilo que eu sou autoridade, eu tenho que estar atento, porque os olhos de Deus estão sobre mim. Imagina as autoridades que nós temos à nossa volta, nas instituições humanas. Cada um deles está sob os olhos de Deus, fazendo coisas que deveriam ser coerentes com a vontade do Senhor absoluto, Criador deles mesmos, e, no entanto, muitas vezes ofendendo essa vontade de maneira total, né? Então, fazem suas ações para serem vistos pelos homens e não para serem vistos por Deus, pois trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Queria que os homens vissem, eu sou autoridade, hein? Olha essa posição. A hipocrisia, eu sou autoridade, mas é tudo uma fachada, uma coisa externa, e dentro mesmo não se move sequer um dedo para cumprir aquilo que é dever da autoridade. Então, hipocrisia é um perigo que pode acontecer. Vamos ver a outra? Agora sim, uma virtude da autoridade e que é impossível ser autoridade, segundo a vontade de Deus, sem isso, que é a humildade. Esse é fundamento, é base para a verdadeira autoridade. Mateus 23, Jesus vai repreender de novo. Vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. Rabi é mestre, senhor, doutor, né? E a ninguém chameis de pai sobre a terra. Pai, que seria aquele que te gerou, né? A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, né? Porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, esse sim, será exaltado. Entendendo isso, é só você olhar para Jesus. Jesus é a maior e mais verdadeira autoridade. E Deus falou dele, que diante dele se dobram os joelhos no céu, na terra e no inferno. Por quê? Porque ele se humilhou, e humilhou-se até a tal ponto de se tornar como nós, pagar o preço do nosso pecado por nós, porque ele não tinha pecado, morrendo da maldição da cruz. E isso tudo ele fez para atender à vontade do Pai, e para nos resgatar. Então, esse sim é um fundamento perfeito para a autoridade. Ser humilde. A autoridade que não é humilde já tem um perigo com ela. E olha, vou te falar uma coisa: se tem uma coisa que atrai todo tipo de orgulho e todas as consequências do orgulho, é a cadeira da autoridade. Subiu lá, pessoal, vai começar a ser atacado. É como um doce gostoso que você tira a tampa e deixa exposto, vai vir um monte de mosca. E essas moscas são
o resultado do orgulho que vai sendo introduzido, né? Precisa e vai deixar vermes, e vai apodrecer, e vai estragar. É um perigo o orgulho na posição de autoridade. Cada autoridade devia pensar nisso, porque a situação da autoridade é um atrativo para a ação do orgulho. E o que opõe a isso, o remédio para isso, a humildade. Vamos em frente. Outro problema das autoridades, impedindo o crescimento, a transformação, a renovação. Vamos lá, Mateus 23 de novo, né? Agora no versículo 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmo não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, um discípulo. E quando conseguis, fazei dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Jesus jogava duro com as autoridades de Israel quando ele veio, porque Israel estava numa grande apostasia, né? E era consequência do modo que foi se deteriorando essas posições de autoridade, né? Então, a autoridade deve estar voltada a propiciar o crescimento. É tudo transitório. Ela está numa posição de autoridade, mas ela mesma tem que estar crescendo. E os que estão ao redor dela têm que estar crescendo e chegar aonde ela está, e não ficar separado, como sendo ele o máximo e o resto, né? Essa posição não é uma posição correta dentro da vinha do Senhor. Não é, né? A pessoa acaba não possuindo o reino, porque não conhece a justiça, não busca a justiça, não traz a justiça para dentro de si mesmo, e acaba impedindo os outros de entrarem, né? Então, devorar a casa das viúvas. As viúvas em Israel não tinham como se manter. Então, eles iam lá e se aproveitavam dessa situação, fingindo fazer longas orações, né? E por isso eles seriam castigados com maior rigor. Às vezes se aproveitavam da herança das viúvas. Vamos trazer isso para a igreja? Quem é a viúva na igreja? Viúva na nossa igreja não é a mulher. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Viúvo é aquele que não tem o esposo. Quem é o esposo na aliança de Jesus Cristo? Tanto para o homem como para a mulher. O esposo é Jesus. E quantos cristãos não acreditam que Jesus, eles são cristãos, mas não acreditam que Jesus cuida deles, que é Senhor deles, que pode dirigi-los, e ficam indecisos. E aí, não adianta a autoridade ir lá e fazer orações que não trazem a fé, a crescimento para essa pessoa. O crescimento é fundamental. Tudo que impede o crescimento, fazer longas orações que não transformam a pessoa, não adianta, né? Por isso sereis castigados com maior rigor. Bom, nós vimos aí os erros relativos a crescimento. Isso tudo é algo que tem que acontecer em que lugar da vinha? Lá no lagar. É lá que ocorre esse crescimento, a transformação, e a autoridade deve ajudar a esse processamento do lagar. Pegar a uva bruta e transformá-la no vinho, que é a vida, a nova natureza, a natureza de Cristo. Valorizando os bens materiais. Isso também é comum nas igrejas, precisa cair, né? Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isso não é nada. Mas se jura pelo tesouro, o templo é obrigado, o seu juramento. Insensatos, cegos. Ele repete cegos 2 vezes aí, deve ter alguma coisa a ver com estar olhando para o lado errado, né? Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada.
mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Servos de ouro, terceira vez. Qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Isso aqui é uma palavra simbólica, hein, pessoal? Está falando para nós que o que importa, a essência de tudo não é você buscar em Cristo os bens desse mundo. Os bens desse mundo, tudo bem, são acrescentados, grande fonte de bens desse mundo é a piedade, que como Paulo falou, mas desde que acompanhada totalmente de espírito de desprendimento, estar livre de dar importância. Quando você jura por aquilo que é importante. Né? Pelo menos era assim com os judeus. Depois Jesus veio e proibiu, melhor não jurar por nada, porque você não pode cumprir. Espera primeiro, fala assim, se é sim, não, se é não. Mas os judeus era permitido jurar, né? Eles não juravam por Deus, porque Deus era algo que não devia ser nem proferido pelos judeus, o nome de Deus. Mas juravam pelo templo, mas só que com o tempo começaram a jurar pela oferta, que era guardada no templo como algo mais valioso do próprio templo. Essa distorção mostra a valorização dos bens materiais em relação aos bens espirituais. Materiais de lado, espiritual é o que importa. Esse ensinamento tem que estar firme dentro da igreja. Né? Conhecer os preceitos mais importantes. Por isso a importância da leitura, porque você vai penetrando profundamente nos ensinamentos e vai chegando aonde é a essência da vontade de Deus. Mateus 23 de novo, continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais o mosquito e engolis um camelo. Então, é quando a gente começa a frequentar a igreja e fazer as coisinhas pequenininhas. Vai fazer só, eu vou lá só uma vez por semana e olha, isso aí é o máximo, porque o resto do mundo não faz nem isso. Começa a achar que eu fazendo essas coisinhas, né, é suficiente. Eu vou criando a minha própria justicinha. Quando a justiça de Deus não é isso. Eu não frequento uma igreja ou digo que sou cristão só porque eu faço um negocinho de nada, né? Eu consigo pagar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, coisinhas pequenininhas, né? E desprezo o que é mais importante. Então, melhor que não pagasse esse dízimo, então. Mas primeiro busca o que importa. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Para a lei, essas três coisas estavam lá implícitas na lei. A lei era a expressão da vontade de Deus, a justiça. A misericórdia era porque o mandamento era para amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Esse era um dos mandamentos, amar ao próximo como a você mesmo. Isso é ter misericórdia. Se você tolera os seus erros, tolera o erro do outro também. Né? Essa tolerância aí ao erro do outro, essa vontade de ajudar o outro que está em queda, é misericórdia. E a fidelidade é o zelo pelo mandamento. É toda hora estar com ele em mente. Né? Agora, para nós, esses três níveis foram elevados, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para conhecer a justiça profundamente, nós precisamos crescer no conhecimento da verdade e sermos capazes de perdoar, falando bastante do perdão, e no zelo da palavra de Deus, que é isso que eu falo, buscar a leitura do todo e ir extraindo dela todo o alimento que nos faz crescer. Precisamos crescer pôr em prática a palavra de Deus no nosso íntimo, com a ajuda da oração, em nome de Jesus. Então, conhecer os preceitos mais importantes e ir se conformando a eles. Então, tudo isso mostra o seguinte: no corpo de Cristo não existe castas. Isso é um grande erro das organizações. A organização cristã não pode ter castas. Esse é
o que nas cartas do Apocalipse é definido como a doutrina dos nicolaítas. Nicos quer dizer clero e laitas que tem a ver com leigos, né? Essa divisão em casta, clero e leigo, trava. O leigo se conforma em ser leigo e o clero se assume uma posição de destaque como clero. Não, os dois precisam estar crescendo. Tudo bem que um haja em relação ao outro no sentido desse crescimento, né? Mas esse organismo tem que ser um organismo vivo, onde todos estão destinados à maturidade, todos. O que Deus espera não é um bom leigo que cumpriu um ritual na igreja. Não, ele espera Cristo em vós, essa é a esperança da glória. Ocupar o lugar de pai, mestre ou senhor, pode acontecer. O cara Jesus coloca ele como alguém que vai ensinar, como alguém que vai evangelizar, né? Mas ocupar esse lugar deve ser uma situação transitória. Ele deve ter consciência disso e alegrar-se que seja transitória, porque o discípulo deve se desenvolver, né? E ele pode ocupar aquele lugar até que o discípulo chegue até ele, até passe adiante dele, se for necessário, né? Esta deveria ser a grande meta da autoridade religiosa. Atenção! Avaliarmos e destacarmos os possíveis erros de autoridades vinhateiros na nossa igreja, no que foi Israel também, né? Não é estímulo à insubordinação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é para ser insubordinada. A gente tratou sobre isso, viu que estar subordinado é um mérito, é uma coisa que te coloca na condição de Cristo. Se submeteu a Deus em tudo, até na morte de cruz. E por isso foi exaltado, né? Então, ser humilde a ponto de, diante da autoridade, se submeter, é mérito de quem é submisso. O cuidado tem que ser da autoridade, né? Mas a insubordinação, a rebeldia, não é de Deus, é de Satanás. Ele se rebelou. Ele tomou atitude de rebeldia. E ser subordinado não significa que eu vou fazer o que a autoridade define se for contra uma autoridade maior que é Deus. Mas eu não vou me rebelar contra ela, vou me afastar se for o caso. Nós já falamos disso, tá? Então, fica isso aqui, a gente fez várias críticas às autoridades, e existem esse tipo de autoridade à nossa volta, em todos os lugares, né? Mas a gente não vai para o lado da insubordinação e da rebeldia. Bom, dessa vez eu ia falar alguma coisa da outra parábola, mas acho que já está adiantado. O bom é a gente encerrar por aqui mesmo, né? Vamos fazer a nossa oração. Tem mais esse texto ainda para nós. Individualmente, reconhecer e submeter-se à orientação do Espírito Santo é a maior obra do cristão. Vamos pensar individualmente. Individualmente, o Espírito Santo é a maior autoridade em nós. Mas ele não age sem a verdadeira maior autoridade consentir. Lembrando que a máxima autoridade para a nossa própria vida, como parte integrante da igreja, como que nós somos, é a nossa alma, o lugar de decisão, a sua cabeça. Esta é a maior autoridade, a ponto de Deus esperar a sua decisão para realizar aquilo de sobrenatural que Ele quer fazer em você. Ele espera a sua decisão. Por isso que não acontece automático, né, pessoal? Individualmente, reconhecer e submeter-se à orientação do Espírito Santo é obra do cristão. Por que é obra do cristão? Porque ele vai ter que querer, ele vai ter que buscar, bater, pedir. E aí, então, com a força e o poder do Espírito Santo, nós vamos crescendo na natureza de Cristo. Por isso, você é o principal vinhateiro de você mesmo. É o principal. É você que tem que ficar olhando os 3 lugares lá, tá? A cerca, o lagar, a transformação e a torre de vigília, da oração. É nesse contexto que nós vamos agora, depois, dar início à parábola da festa das bodas. Encerrando aqui, vamos nos despedindo, orando ao Pai em nome de Jesus. Estivermos, Senhor, diante destas palavras,
São palavras de orientação para todos nós, que possamos assimilá-las, Senhor, trazer para dentro de nós, não fazer como aqueles que, em posição de autoridade, Senhor, falam, mas não fazem. Que nós possamos nos submeter a isso. Sei que temos dificuldades, defeitos, todos nós, Senhor, temos. Mas, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito, havemos de reconhecer essas coisas. E buscando em Jesus Cristo a força, havemos de vencê-las. Ajuda-nos nesse sentido. Vos pedimos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.